Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Então estamos oficialmente abrindo o ano de 2022 e, como nós havíamos conversado anteriormente, vamos tentar trazer uma proposta diferente, pelo menos não divergente, mas diferente daquilo que vínhamos conversando durante todo o ano passado e o primeiro ano. Creio que, sinceramente, no fundo, essas mudanças que a gente vem empregando é fruto do nosso próprio trabalho de amadurecimento dentro dessas ideias, né? E em algum momento nós começamos a perceber que aprender e saber lidar com as próprias emoções é algo extremamente valioso, né? Aqueles conceitos e clichês de que o maior inimigo é você mesmo e que não há luta maior do que conseguir vencer a si próprio, de uma certa forma eu creio que seja verdadeira, né? As nossas emoções muitas vezes moldam o nosso caráter, moldam a maneira que nós vemos o mundo, moldam a maneira que eu interajo com as pessoas. Então, aprender a entender as emoções, dominar as emoções é algo minimamente educado, né? Para dizer pouco, né? Eu vou dizer até evolutivo, mas vamos dizer educado. E pelo que nós nos propomos, eu creio que o início da discussão ele é semântico, né? O que é emoção? Pois acho que é super importante esse caminho, porque desde o início que nós começamos a fazer as gravações, lembra, a gente falou da alegoria do cavalo, o cocheiro, o passageiro, sim, a carruagem, né? E o cavalo representa a emoção, né? Mas o que é a emoção, né? O que é a mente, né? Como que somos formados? Essa que é a grande questão. E a gente está seguindo essa linha de ir buscar as emoções, porque a gente entende que a emoção é um dos veículos super importantes, né, para a gente estar nesse planeta, né? E não somente nós estamos preocupados em entender isso, como tem gente erudita, né, trabalhando sim, nisso. A gente sabe que desde 1200 até hoje a evolução humana se deu muito pelo lado racional, né, e muito pouco pelo lado emocional. Sim. E a gente percebe que desde 1990, mais ou menos, com o Dr. Goleman, começa a trazer a emoção em um cenário de estudo. E aí o mundo começa efetivamente a colocar a emoção num grau de importância relevante, porque até então a emoção era vista como fraqueza, né? O machismo era
tão exacerbado que o cara emocional era mal visto, né? Sim. O cara, não, isso é coisa de mulher, né? Exatamente. Pois é. E a gente está vendo que há todo um movimento global, evolutivo, em cima de entender as emoções. Hoje temos escolas primárias trabalhando na educação socioemocional, né? Que é super importante a criança começar a entender as suas emoções e a lidar com elas, que a gente não sabe lidar com essas emoções. A gente vai ver isso, né? Bom, então a gente também foi buscar um pouco mais de conhecimento, né? E a gente foi buscar um pouco a história, 1990, alguma coisa por aí. O Dalai Lama, né? Ele escreveu um livro junto com Goleman sobre emoções destrutivas, né? E aí ele reúne um grupo de estudiosos e lança o desafio de efetivamente, formalmente, de forma catedrática, estudar as emoções. E aí tem dois senhores, um que é o Alan Wallace e outro, deixa eu ver como que chama, eu não me lembro agora, mas é o Sr. Ekman, né? Que vão estudar em Harvard, em várias faculdades, profundamente a questão das emoções. E a gente foi buscar um pouco desse conhecimento, e sobre isso que a gente vai estar falando, não exatamente o conteúdo pedagógico, mas sim o nosso entendimento em cima disso, né? Que isso é importante, porque, enfim, a gente foi buscar esse conhecimento aqui no Brasil, tem gente, né, tem um professor Beto Goya, que foi quem transmitiu isso, e a gente, através desse conhecimento, a gente tirou nossas experiências, e é o que nós vamos estar colocando aqui, né? Então... a ideia é que, por ser algo inicial, é que o conteúdo se torne bastante didático. Ou seja, nós vamos tentar construir o raciocínio passo a passo para que quem nos acompanha também possa construir a mesma questão de raciocínio. Eu creio que para a gente conseguir fazer isso de uma maneira mais tranquila, didática, eu vou usar um exemplo, né? E aí a gente acho que pode começar a construir o que é emoção e como é que esse processo se manifesta e transfere-se para o nosso cotidiano de uma maneira mais palpável. Pois bem, vou citar um exemplo, que é o fato de você, por exemplo, sentar para almoçar, aí alguém do seu lado senta para almoçar também, e ele tem o hábito de comer de boca aberta. E você não tem esse hábito, né? E a gente poderia usar qualquer outro exemplo aqui. Eu não quero usar nada impactante. Sim, algo mais simples. Algo mais simples, né? A partir do instante em que o camarada senta do seu lado e dá a primeira mastigada com a boca aberta, o que é que acontece em mim que promove as reações que eu venho a ter com relação a esse fato? É claro que para uma pessoa que está observando de fora, a única coisa que vai acontecer no processo é eu falar, puxa vida, lá está esse cara, coisa desagradável, isso aí, falta de educação, a mãe do cara não deu educação para ele, onde já se viu comer de boca aberta, ou seja, eu expressei uma emoção em cima de um fato que está me incomodando profundamente. Mas vamos tentar se aproximar um pouco do que é essa emoção e de como ela está caminhando dentro de mim. Como é que esse processo teve início e, primeiro, o que é essa emoção que eu estou sentindo? Bom, eu vou te colocar assim, pela minha reação, né? Se ocorre isso comigo, um dia estou estressado, né? Já de cara vou olhar feio pro cara, né? Já de cara vou olhar e falar, meu... Se manca, né? Pois é. Mas vamos com calma, vamos passo a passo, porque assim, esses estudiosos definem a emoção como um processo que ocorre quando sentimos que algo importante para nosso bem-estar está ocorrendo. A gente não entende bem essa definição catedrática, mas assim, a emoção é algo que invade, que toma conta, né? Eu sinto que quando vem nesse exemplo que você colocou,
que a emoção provavelmente vai ser uma emoção raivosa ou de ira, né? Ela se apodera de mim. Sim. Né? Ou seja, eu não estou empoderado de mim. A emoção se apodera de mim. É importante fazer essa distinção de alguém se apoderar de você e você não se empoderar de você, porque você perde o controle. Né? Então, de fato, estou sentado, estou comendo e vejo o sujeito chegar, sentar do meu lado. Se eu já conheço ele, veja, se eu já conheço ele, o meu inconsciente já tem a memória, já vai ligar a figura do sujeito ao ruído, ao fato dele comer com a boca aberta. Então, o que acontece? O pensamento que surge antes da emoção é um pensamento de julgamento com base na memória que eu tenho. Que vai ser o quê? Lá vem esse cara de novo. Até porque é um erro eu acreditar que... os filósofos usavam uma expressão chamada tabula rasa, que uma época da história da humanidade acreditou que o ser humano nascia sem nenhum conhecimento, absolutamente nada. É uma tábua em branco, uma página em branco. Então é a tábula rasa. É difícil imaginar que no momento em que você está sentado comendo no restaurante, você é um vaso sem nada dentro. É importante o que você falou, porque hoje em dia se reconhece cientificamente de que a criança, além daquilo que vai gravar nesta vida, ele traz memórias. Sim, claro. Isso já é de fato. Então, o nosso inconsciente é formado por memórias. Sim. Né? E mais, à medida que você vive a tua infância, né, que são colocadas regras da boa educação, por exemplo, né? O exemplo que você colocou, se você foi na tua casa educado que tem que comer com boca fechada e que comer de boca aberta é algo muito feio, ruim, né? Então você tem memórias, né? E mais, se um dia você comeu com a boca aberta e levou uma bronca na frente de um monte, criou um trauma. Criou um trauma. Sim. Né? Então veja, são memórias racionais e emocionais que estão no teu inconsciente. Sim. Que depois disso nós vamos conectar com a nossa estrutura através dos níveis energéticos de dentro de nós, que é importante porque são vários mundos, né, que nós temos lá dentro. E uma coisa importante, até agora não houve emoção. Não, até não agora houve não. Emoção. Não, nós estamos analisando o fato, assim, surgiu o julgamento na minha mente devido às memórias que eu tenho. E o vaso não está vazio. Não. Não, o vaso está cheio de memórias, recordações, Exatamente. traumas, histórias. Tá? Ok. Por que a criança tem mais tendência a aceitar coisas? Porque tem menos memórias. Sim. Mas à medida que você vai se tornando adulto, você está cheio de memórias, cheio de verdades que você colocou lá dentro, como isto é bom, isto é ruim. Isso. Né? Por exemplo, você vai para a faculdade, uma faculdade de psicologia, uma faculdade de engenharia, né? Ter dado uma massa de conhecimento científico que vai ajudar você a quê? A julgar aquilo que você está vendo fora de você. Veja, nós somos treinados para julgar. Sim. Isso é bom, isso é ruim. Isso é adequado, isso é inadequado. Sim. Isto serve, isto não serve. Isso. Percebe? A gente não foi educado para aceitar as coisas como são. A gente foi educado para sempre julgar. Então, é claro que quando, no exemplo, voltando ao exemplo que você deu, se eu não conheço o cara, tá? Ele senta do meu lado, vejo um tipo diferente, sentou lá, abriu a boca, começou a mastigar, aí o processo é assim, o som entra, bate na minha memória do que é certo ou errado, vem o julgamento no meu consciente racional. Esse cara não sabe comer, esse cara não foi educado, e esse pensamento gera uma emoção.
Então, eu posso primeiro dizer que houve um gatilho. Isso. Não é isso? Então, o gatilho é o camarada que sentou do seu lado e começou a mastigar de boca aberta. Esse é o gatilho. E ele só é um gatilho porque você já tem uma memória com relação a isso também. Exatamente. Esse gatilho, chamamos de gatilho porque ele dispara, ele tem ressonância com aquela memória de certo e errado que você tem. Então, eu vou falar uma coisa que para mim é fundamental nisso que você está falando. É esse conceito de memória de certo e errado. Essa história de comer de boca aberta é um problema que sempre me incomodou de uma maneira considerável. Até o dia que eu estava lendo um livro, se eu não me engano foi um livro do Yogananda, e ele estava relatando um momento em que eles sentaram para se alimentar. E ele falava assim, o indiano gosta sempre de comidas assim, assado, mas principalmente, não só do sabor, a gente gosta de ouvir a comida. São conceitos. São conceitos. E quando eu li isso, eu falei, então, no fundo, não há certo ou errado com relação a mastigar. O que cada cultura vai interpretar isso de uma forma. Mas, vou expandir esse teu pensamento. Nada é certo, nada é errado. Exato. Depende apenas do teu referencial. Então, e quando eu li sobre isso, a minha emoção, ela baixou. Acabou. Perfeito. Acabou. Então, não há mais esse sentimento de repulsa por quem senta do meu lado e come de boca aberta. É uma questão de foro íntimo. Cada um acha que tem que fazer como tem que fazer. Então, perceba, você colocou um novo referencial no teu inconsciente. Exatamente. E aquele fato que incomodava passou a não incomodar mais. Exato. Percebe? Mas você expandiu o teu conceito de certo e errado. Sim. Né? Caso contrário, você continuaria tendo uma emoção. Exato. Né? Porque, só para fechar o ciclo, né? Sim. Então, a pessoa ouve a pessoa comer de boca aberta, fazendo barulho, esse som entra em mim, esse é o gatilho, aciona meu conceito de certo e errado, para mim isso é errado, vem o julgamento, minha mente começa a dizer, esse cara é um animal, não sabe comer, etc. Esse pensamento gera uma emoção, e a minha emoção vai direcionar um comportamento externo, que vai ser um olhar feio para o cara, ou vai chegar ao ponto de irritação tal que vai dizer, olha, dá para você, ou simplesmente eu me retiro do local e vou para um outro espaço. E eu acho que, inclusive, acredito que, inclusive, essa reação sua, ela está condicionada de acordo com o seu equilíbrio no momento. Ah, perfeito. Porque se te pega de mau humor, ou se te pega de bom humor, a sua reação vai ser proporcional. Chama-se linha basal emocional, né? Sim. Ou seja, se você está irritado, a tua reação vai ser muito mais violenta. Sim. Se você está saindo de uma meditação e você está zen, né, você é capaz de simplesmente deixar para lá. Né? Então, sem dúvida que o teu estado emocional antes do fato acontecer tem muito a ver. Né? Sim. Tem muito a ver. Agora, veja, eu vou trazer um outro mundo que nós vamos explorar mais tarde, mas só para deixar que são estudos bem recentes. Estas memórias que estão no nosso inconsciente, elas estão conectadas a todo o nosso corpo anímico. Nosso mundo interior, né, e essas memórias fazem parte desse campo energético nosso. Né? Essa nossa cultura atual, ela corresponde aos primeiros 3 níveis de consciência do ser humano. Vou falar aos primeiros 3 chakras básicos, né? E se você vê todo o comportamento humano, está sendo hoje regido pelos 3 chakras básicos. Ah, sem dúvida. Né? Que é a terra, o básico, né? O sexual, o esplênico, não, esplênico está sexual, o sexual e o esplênico, né? E o plexo solar. O plexo solar. São os 3 primeiros mundos, né? Sim. O mundo dos infernos, da terra, do denso, o mundo das águas, o mundo vegetal, o mundo animal, que é o terceiro, e o quarto seria o plexo cardíaco, né? Que seria o mundo hominal. Sim. Quando você consegue
enxergar o mundo através do cardíaco, a coisa muda de figura. Mas nós estamos centrados nesses três inferiores. Estas memórias estão ligadas todas a estes três chakras básicos. Esse mundo de certo e errado, né, que obedece ao mundo da egoidade, eu estou certo, você está errado, né, é o terceiro chakra. Então, hoje em dia, a gente observa a humanidade e observa os comportamentos, um comportamento que por trás tem uma emoção, que por trás tem um conceito, que tem um gatilho, fazendo ao contrário, né? Você fala, aonde que está esse conceito que disparou esse comportamento? Onde está esse conceito dentro da memória do cara, né, que gerou aquele julgamento, que gerou aquela emoção, e a emoção gerou o comportamento? Percebe? Então, nós estamos vivendo num mundo de baixa frequência. Todas essas memórias, nós fomos educados para julgar. Tudo nós julgamos através de uma lente daquilo para nós é certo ou errado. Na hora que você expande esses conceitos, você muda de nível de compreensão, você muda de nível de presença, né? Você citou, eu estudei o livro de Yogananda, olha só, sentir o alimento. Ouvir o alimento. Ouvir o alimento, ou seja, você não só sente o sabor, não só sente o odor, mas você ouve o som. É outra frequência. É uma outra coisa. Né? Veja que interessante, você expandiu o teu universo a um nível de transcendência. Quem na nossa cultura atual vai colocar essa questão? Quero ouvir o som do alimento. Pega um pão torrado, crocante, né? Só isso dá água na boca. Então o som é importante. O som é importante. Só que dentro da nossa cultura foi colocado como errado. Sim. Olha aonde chegamos, né? Olha que bacana isso, né? Agora, isso pode ser extrapolado a outras situações, né? Então, tudo, né? Como a gente julga o tempo inteiro, a praticamente todas as Quando a situações. gente tem falado muito do estado de presença, né? O estado de presença, ele deixa o julgamento de lado. E esse é o salto quântico que nós temos que dar na nossa consciência, parar de julgar. Olhar o fato como é e tentar buscar outro entendimento deveria ser muito mais sábio do que cair na armadilha cultural de julgar tudo. Eu diria até mais, talvez até hipervalorizar as nossas memórias, né? Exatamente. E é isso que nós temos que estudar, porque as emoções estão ligadas a uma escala de frequência. Isto que é importante, né? O Dr. Hawkins fez uma escala de 0 a 1000, né? E as primeiras emoções, medo, culpa é a mais baixa de todas, acho que 40 pontos, né? Então veja que as emoções, que é frequência pura, que faz vibrar não somente nosso campo energético, mas faz vibrar o cosmos, né? É uma energia que nós estamos colocando para fora, né? Então, entender que as emoções é uma onda energética é de suma importância. Porque isso vai dar origem a doenças, isso vai dar origem a você contaminar o ambiente. Tem uma pessoa raivosa que chega a um ambiente e muda. Oh, não, mas muda o astral. Sensivelmente, né? Sensivelmente. Né? Chega uma pessoa de bem, de alta frequência, muda o ambiente para melhor. Sensivelmente. Então, nós somos uma onda, né? Através das emoções que nós estamos sentindo nesse momento. Então, a importância
né, da gente gerenciar nossas emoções é não só para o bem do nosso corpo, mas para o bem da rede de seres humanos que está em volta e de seres vivos que estão em volta, não só seres humanos, plantas, etc. Claro, toda forma de vida ao nosso redor, visíveis ou não. Então, estudar que nossa emoção, uma emoção de raiva, está em que parte da escala? Pertence a que chakra? Olha onde está a tua consciência. Você gerar raiva, está lá embaixo. Né? Nós temos que dar um pulo para o mundo hominal, que seria o cardíaco. De verdade, para mim isso é muito importante, porque é até um desafio até de quem nos ouve, né? Tentar entender um pouco o momento que você tem emoções de fato e qual é o processo que acontece dentro de você. Porque isso não é eu ou você falando, é a raça humana, é a espécie humana que tem que tentar entender isso. Então, claro, quem nos ouve da mesma maneira. Qual é o processo dentro de você, das emoções que você tem? Será que de fato você tem esse gatilho, como nós falamos? Acontece um evento. E veja, por que desse questionamento é algo que nós falávamos até antes. O fato de você observar conscientemente um processo traz você ao estado de presença. Perfeito. Isso eu queria te falar, que quando ocorre esse evento externo que aciona essa memória, e essa memória aciona um julgamento, e o julgamento aciona uma emoção, e a emoção aciona um comportamento externo, eu pergunto, onde está você? Onde está você? Onde está você? Porque, na verdade, todo esse processo tomou conta do teu ser. Exatamente. Você não é consciente. Né? Aí, por isso que nós falamos, a emoção é algo que se apodera de mim. Então, por isso que molda o seu comportamento. Exatamente. E esse é o ponto principal. Só que eu não quero mais isso. Eu quero ser eu. Então, onde que eu estou nesse processo? Eu estou lá dentro da carruagem como passageiro, sendo levado pelo cavalo e pelo cocheiro. Exatamente. Numa briga eterna. E externa. Então, o estado de presença, que nós vamos ver talvez nas próximas gravações, interrompe esse processo. A questão é como se interrompe esse processo. Então, eu sinceramente acredito que um ótimo exercício para quem nos ouve seria, primeiro, observar quando e no instante em que tem uma reação emocional. Que pode ser uma reação de raiva, que eu acho, sinceramente, é algo que mais nos impacta, mas é algo que está mais presente na nossa vida, de uma maneira geral. O tempo inteiro você está irritado, irritação é raiva, irritado porque o presidente falou uma bobagem na TV, porque faltou a comida do cachorro, enfim, você está o tempo inteiro irritado. Então é ficar atento quando essa emoção ocorre, né? Isso é uma emoção. E aí, a partir desse instante, tentar calmamente observar o processo que aconteceu. Qual foi o gatilho para eu ter essa emoção? Eu lembrei do quê? Porque existe uma experiência anterior que condicionou minha reação. E qual é o meu comportamento frente a isso? E aí, é uma coisa que é importante, porque assim, eu gostaria até que você falasse isso. Com relação até ao comportamento em ambiente social, por exemplo, na família, no trabalho, né? Você chegou já a citar uma vez, inclusive, isso aí, da reação, mesmo que seja um alto executivo, ele conhece profundamente o ofício dele, mas ele não consegue ir à frente. Chega a tal ponto essa emoção que se apodera, né? E a gente tem N exemplos de executivos que acabaram perdendo seus empregos, né? Não por incapacidade operacional, né? Não por falta de capacidade técnica, etc., e sim por comportamento, porque não consegue dominar suas emoções. A emoção se apodera de tal forma que ele libera, né, a raiva, e com isso os estragos no ambiente no bom ambiente de trabalho são terríveis, né? Então, gente
o próprio assédio, né? O assédio moral vem disso. Aí a gente vai abrir para os pecados, né? Exatamente. 7 pecados. Os 7 pecados capitais. São emoções que vão Exatamente. acabar fluindo pelo caráter da pessoa. Isso. Então a questão é assim, como vamos a desenvolver a nossa capacidade de interromper esse processo automático de acontecer algo externamente a mim, disparar todo um processo interno a mim e eu responder com um comportamento, né, inadequado, dando vazão a raivas, dando vazão às minhas emoções mais baixas. Né? E sem contar que nós até falamos sobre isso, o quão lesivo é para o seu organismo uma emoção. Né? Na medicina chinesa, inclusive, e algo que talvez as pessoas não saibam, a base da medicina chinesa e da acupuntura, principalmente, é o trabalho e o tratamento de emoções. Não é tratar dor no joelho, são emoções. Por quê? Porque na visão do terapeuta chinês, a emoção é muito mais lesiva do que a maionese que você comeu estragada no fim de semana. A emoção é o que vai realmente derrubar você. Portanto, ela precisa ser tratada. Saindo do escopo de tratamento, né, e dada a devida importância que a gente tem que dar para as nossas emoções, e essa relação acho que eu acabei fazendo com os pecados capitais, como é marcante e forte essa presença no meu cotidiano. Você usou uma expressão que eu achei ótima, que é assim, onde é que eu estou? Porque no fundo, quem sou eu? Será que eu sou o cara amável, o cara explosivo, o cara chato, o cara rancoroso, o cara feio? Como assim? E qualquer um que estiver nos ouvindo vai perceber isso claramente. O tempo inteiro nós somos um joguete na mão das nossas emoções. E a proposta é, eu não quero mais ser assim. Eu quero dar um salto à frente. A gente precisa crescer como ser humano. Todos nós, né? Então, por isso que a gente fala que o ego, o nosso ego, né, é formado por todas essas memórias inconscientes. Né? Se eu não controlo, né, controlar o ego, né, significa você estar presente e controlando essas emoções. É isso que significa. Né? Quando você deixa o ego percorrer esse processo de forma automática, você não está presente. Simplesmente você não teve a educação suficiente para controlar teus comportamentos provenientes de emoções destrutivas. Simples assim. Simples assim. Então, o que se espera da humanidade neste salto quântico, né, é aprender, é despertar, é trazer a minha essência, né, da minha presença, que nós sabemos que nossa faísca divina é amor incondicional puro. E na hora que essa faísca, essa energia se faz presente, né, esses 3 mundos inferiores se acalmam, aquietam. Esse processo se interrompe, mas nós vamos ver um pouco mais para frente isso, porque isso requer exercício. Assim como fomos ensinados por anos e anos a julgar, isso é bom ou é ruim para você? Né? Isso te faz bem ou te faz mal? O tempo inteiro, nossa sociedade está te estimulando a você proferir um julgamento. Inclusive, se você for pensar dessa forma, numa empresa, quanto mais alto o cargo hierárquico, maior é o poder de julgamento que o camarada tem que ter. Sem dúvida. Aliás, indo, por exemplo, a uma engenharia, né? Construir uma ponte, construir uma torre, que seja, né? Construir uma máquina, provém do bom uso de técnicas. Né? Isso é julgamento. Isso é uma forma de julgamento, de você conhecer e ter na tua memória fórmulas matemáticas, etc, 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 né? E aplicar isso corretamente. Né? É uma forma de você se apropriar de conceitos que têm que ser colocados na prática de forma correta. Então, se alguém te pergunta, você calculou essa viga, você calculou ela adequadamente? Falei, sim, usei a fórmula tal, composição de materiais tais, né? O que é isso?
um julgamento de uma escolha feita. Percebe? Então, toda a tecnologia, toda a técnica é feita com base a discernimento, né? O problema é que nós extrapolamos isso ao cotidiano, né? Ao comportamento humano, às escolhas humanas, né? E aí vem os conceitos. Assim como eu uso fórmulas matemáticas para dimensionar a vida, também tenho minha fórmula de que isto é bom comportamento e isto é mau comportamento. Então, estou coisificando o ser humano dentro de uma caixinha muito quadrada dentro de mim, né? Viramos coisas. O ser humano não é coisa. O ser humano é um mundo. Daqui a pouco nós vamos dar razão para Karl Marx. Não, mas eu acho que é isso aí. Então, assim, está bem claro o processo, está bem claro que somos vítimas desse processo e que temos que dar um salto de consciência para interromper esse processo e tomarmos conta do nosso ser. E principalmente através de uma coisa que não é simples, mas ela é ativa, que é o estado de consciência, né? Perfeito. Observar, de fato, eu acredito que isso é importante, observar. Até para fechar essa história, qual foi o gatilho da emoção que você sentiu? O que disparou essa emoção? Você lembrou do quê? Perfeito. Para provocar essa reação em você. E como é que você agiu? Não há julgamento. Eu não estou falando se você agiu bem ou agiu mal. Eu não estou falando, da mesma maneira que você pode estar andando na rua, ver uma pessoa pedindo fome, ou com fome, pedindo alimento, isso desperta em você uma emoção desperta compaixão, e você simplesmente dá o que você tem para ela. Então o gatilho foi ela ali, né? O que eu lembrei, ou o que eu pensei quando eu vi essa pessoa, e qual foi a minha reação? Eu não estou julgando certo ou errado aí. Isso é importante. É uma questão de foro íntimo. É realmente se predispor a observar isso em cada um. Esse exercício que você está propondo é muito importante, porque é o seguinte: todo comportamento meu tem a sua raiz um conceito, né? O julgamento é parte do processo, a emoção é parte do processo, mas qual é a raiz? A raiz é uma memória tua, de certo e errado. Então, o exercício que você está propondo é identifica o gatilho externo, identifica a raiz, aonde que gerou, né, esse julgamento, essa emoção e esse comportamento. Eu acho que esse é o exercício que a gente está propondo para começar a entender emoções. Feliz 2022. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí.